Bem, boa tarde. Nós vamos iniciar aqui o terceiro e último debate desse nosso ciclo chamado Reformas de Base do Século XXI, no sentido de contribuir na nossa formulação, a partir de uma iniciativa da bancada do PCdoB, na nossa formulação própria, mas particularmente na nossa contribuição a esse novo momento dos embates nacionais, onde nós pretendemos contribuir para uma plataforma política estruturante do Brasil que queremos, né? Esperamos, com isso, contribuir não apenas para uma formulação de um programa do próprio partido, mas, principalmente, para o projeto político que entrará em embate nesse momento, inclusive eleitoral. Sabemos que todos nós temos dúvidas, né? Sabemos do que conseguimos acumular até aqui, mas que os desafios não são simples. Há muitas correntes de pensamento, muitos desafios novos, muitas coisas que precisamos enfrentar e não temos respostas para muitos deles, né? E, obviamente, que nós buscamos contribuição daqueles que acumularam experiências, têm outras visões, muitas vezes diferentes das nossas em muitos aspectos, semelhantes às nossas em outros, e nós buscamos essa percepção diferenciada para que nós possamos construir os novos passos dos nossos caminhos aí pelo país. Por isso, nós construímos 3 mesas diferenciadas. Acredito que tenham sido muito ricos os 2 debates que nós fizemos até aqui. E esse terceiro, como não podia deixar de ser, é tocar naquilo que é a matriz, né, do conjunto dos debates que derivam todos os outros que nós debatemos até aqui. E, por isso, esse debate de hoje sobre a questão macroeconômica e o nosso desenvolvimento. Para isso, eu chamo para a nossa mesa o professor Bresser Pereira, ex-ministro, atual professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. O professor Bresser Pereira é um privilégio, uma honra tê-lo conosco. Temos uma casa com muitas demandas ao mesmo tempo, mas aqui temos outros economistas, também professores e debatedores de muitos debates entre nós aqui. Nós temos agora uma cobertura ao vivo pela internet, pelo E-Democracia da Câmara, e a Mídia Ninja também está aqui nos dando cobertura nesse debate, e ele é interativo e poderemos ter contribuições de fora. Chamar também o Denísio Liberato, secretário adjunto de Política Macroeconômica do Ministério da Fazenda, que está aqui conosco, substituindo o Márcio Holandi. E estamos aguardando chegar aqui Luiz Antônio Elias, que está aqui com o professor Luciano Coutinho, numa outra comissão, e vai se dirigir para cá em seguida, que tratará a questão da inovação e a política macroeconômica. Quem começa? Professor Bresser? Tá. Então, quanto tempo sobre você, professor? 30 minutos no início? Então, eu, de imediato, passarei a palavra ao professor Bresser Pereira. Posso falar, não? Bem, primeiro, muito obrigado, Jandira, deputada Jandira, muito obrigado ao PCdoB por este convite para falar aqui na Câmara, né? E o convite foi para falar sobre um projeto nacional, não foi para discutir, né? Que é um tema que, para mim, é muito importante, não foi exatamente para discutir a macroeconomia do Brasil. Mas é claro que eu vou fazer isto, porque, né, a macroeconomia do Brasil é essencial para que haja um projeto. Mas eu acho que vale a pena nós primeiro irmos passando por algumas aqui. Rapidamente passarmos por alguns conceitos básicos, né? Em primeiro lugar, o que é um projeto nacional de desenvolvimento, né? Quer dizer, algo que há muito tempo o Brasil não tem, um projeto nacional de desenvolvimento. Primeiro é a definição do desenvolvimento econômico como objetivo maior, sem prejuízo do desenvolvimento social, político e ambiental. Mas ou há uma prioridade para o desenvolvimento econômico, ou falar em projeto nacional de desenvolvimento não cabe. Tem que chamar, podemos dar outro nome, outro adjetivo, social, ambiental, mas quando é nacional, o desenvolvimento econômico é o primeiro objetivo, e os outros, que afinal a longo prazo são todos compatíveis, fazem parte também. Segundo é a definição de uma estratégia desenvolvimentista na qual a coordenação da economia é realizada pelo mercado
pelo Estado e o mercado. Este cabendo coordenar os setores competitivos, ou seja, onde há mercado, enquanto que os setores monopolistas, principalmente da infraestrutura e de certas indústrias básicas, estes devem ser planejados pelo Estado. E, além disso, o Estado tem que ter uma política macroeconômica muito ativa. O que eu estou dizendo com isso é o seguinte, é que o Estado desenvolvimentista é aquele que não é um Estado estatista. O estatista é o Estado da União Soviética. O Estado desenvolvimentista é o Estado de uma sociedade capitalista em que o mercado é uma instituição, é um instrumento fundamental de coordenação. Mas de coordenação quando há mercado. Ou seja, numa quantidade enorme de empresas que são competitivas porque produzem bens que não são monopolistas. Mas há um setor que é monopolista, né, que não pode quebrar, que não tem concorrente, etc. Quer dizer, e esse setor é a infraestrutura, são certas empresas muito grandes. Isso tem que ter planejamento do Estado. E, geralmente, deveria ter também propriedade do Estado, mas é uma segunda discussão. Além disso, há um outro aspecto. É a macroeconomia, é como é que funcionam os agregados econômicos, né, e os preços macroeconômicos, a taxa de juros, a taxa de câmbio, a taxa de lucro, a taxa de salários e a taxa de inflação, que são os 5 grandes. Isto está mais que demonstrado que o mercado não tem condições de coordenar adequadamente e que é necessária uma política macroeconômica muito ativa, uma regulação muito forte dos bancos, um controle muito firme, né, da taxa de câmbio, etc. Então, o Estado desenvolvimentista faz isso, intervém nesses 2 setores, na macroeconomia e nos setores monopolistas. E terceiro, é uma estratégia presidida pelo nacionalismo econômico, a partir do pressuposto, primeiro, que o mundo está dividido em Estados-nação que competem entre si. Segundo, que os mais desenvolvidos não hesitam em explorar os menos desenvolvidos e aconselhá-los, entre aspas, na verdade pressioná-los, a adotar políticas que não lhes interessam, mas sim interessam aos primeiros, aos países que agem de forma imperial. Então, se a gente vem aqui no Brasil e vem aplicar todas as receitas que nos dão os países ricos, né, cresçam com poupança externa, por exemplo, entre 1000 outros, quer dizer, é evidente que nós não vamos desenvolver, nós vamos estar servindo, né, nós vamos fazer com que o nosso mercado interno seja ocupado pelas suas multinacionais, né, e pelas suas empresas financeiras que nos emprestam, etc., quando nós, na verdade, não precisamos de dinheiro deles. Um projeto desenvolvimentista nacional desenvolvimentista implica um Estado desenvolvimentista e uma coalizão de classes desenvolvimentista. Bom, aqui não tem. Quer dizer, esse conceito de Estado desenvolvimentista, quer dizer, o Estado dos anos 50 no Brasil, o Estado do Getúlio Vargas, o Estado que o Getúlio Vargas montou nos anos 30 e completou a montagem nos anos 50, e depois o Juscelino completou, era um Estado desenvolvimentista. Nós não usávamos essa expressão Estado desenvolvimento, se usava a expressão desenvolvimentismo. O Hélio Jaguaribe, que foi meu professor, o Inácio Rangel, que foram meus professores, eles usavam a expressão, e eu também usei lá, como discípulo deles, um pouco depois, a palavra desenvolvimentista. Mas Estado desenvolvimentista é uma expressão que só vai ser usada em 1982 por um cientista político, não economista, americano, chamado Chalmers Johnson, para descrever o Estado japonês. Então, que é um padrão assim muito definido, né? Esse Estado japonês, que mais ou menos nessa época também o meu tio, tio por afinidade, era a mulher dele, que era minha tia, o Alexandre Barbosa Lima Sobrinho, né? Quer dizer, ele publicou um livro nessa época que chamava-se Japão, o capital se faz em casa, né? Para mostrar o nacionalismo e o desenvolvimentismo muito forte do Japão. Então, o modelo geral do Estado desenvolvimentista é o do Japão, mas você não precisa ter todas as características do Estado japonês para ser um Estado desenvolvimentista. E esse Estado desenvolvimentista tem que ter por trás dele uma coalizão de classes desenvolvimentistas. Isso estava muito claro para mim já nos tempos do ISEB, né? O que é uma coalizão de classes? Qual era a coalizão de classes que o Getúlio Vargas montou e que o ISEB, né, compreendeu e analisou, né?
Era uma colisão de classe que envolvia empresários industriais, burocracia pública, trabalhadores urbanos e, curiosamente, os setores da oligarquia, quer dizer, que eram, como o Inácio Rangel chamou, eram substituidores de importação. Ou seja, não era o pessoal que exportava café, cacau, algodão, essas coisas, porque esses estavam contra. Mas os outros foi o Getúlio, porque o Getúlio fazer uma revolução só com os industriais e os trabalhadores não dava. Eles não tinham poder suficiente naquela época, era preciso que houvesse também um compromisso com setores da oligarquia que produzia carne, por exemplo, ou feijão e essas coisas. Então, e a coalizão desenvolvimentista, para você entender a coalizão desenvolvimentista, que continua sendo um problema hoje, que isso, e mais recentemente eu compreendi que isso também vale para entender os Estados Unidos e a Europa. Eu não vou discutir isso aqui agora. Mas a coalizão desenvolvimentista tem como alternativa a coalizão de classes liberal, ou neoliberal. E o que é uma coalizão de classes neoliberal? É uma coalizão formada fundamentalmente por capitalistas rentistas. E esse capitalista rentista não é só multimilionários, há uma imensa classe média rentista que está aí também. E os financistas que administram a riqueza dos primeiros. Isto é uma coalizão de classes muito poderosa, né, muito rica, quer dizer, controla todos os economistas quase, tem poucos economistas que não são pagos por eles, né, num país qualquer, inclusive no Brasil. Felizmente, no Estado brasileiro ainda tem um número bom. Mas, fora disso, né, e tem em algumas universidades. Mas as empresas, é só empresas deles, só bancos, setor financeiro é que emprega economistas. Quer dizer, e a alternativa é essa. Quer dizer, o que nós tivemos desde 1980 no mundo foi o comando, né, de uma coalizão neoliberal. Né. A coalizão anterior, fordista, era uma coalizão desenvolvimentista lato sensu. Bom, o Brasil não tem um projeto nacional de desenvolvimento, agora vamos falar um pouquinho do Brasil mais especificamente, há muito tempo. O baixo crescimento é uma boa indicação desse fato. Desde 1980, o crescimento da renda per capita no Brasil foi cerca de 1% ao ano, contra 4% entre 1930 e 1980. Ora, não há Estado desenvolvimentista, não há coalizão desenvolvimentista que se apoie num crescimento tão miserável. Né? O baixo crescimento entre 1984 e 94 é explicado pela crise financeira da dívida externa. Quer dizer, o Brasil resolveu, na segunda metade dos anos 70, o Geisel, quando havia uma crise internacional, o primeiro choque do petróleo, etc., o Geisel resolveu que que o Brasil era uma ilha de prosperidade e queria crescer com poupança externa. A mesma coisa que depois o Fernando Henrique decidiu, quando assumiu o governo em 95. Quer dizer, com isso o Brasil se endividou externamente. Quer dizer, esse endividamento, não é, resultou numa monumental crise financeira em 1980, e essa crise durou, é a chamada crise da dívida externa, que durou 10 anos. Essa crise, os neoliberais conseguiram transformar em uma crise do esgotamento do modelo de substituição de importações. E isso está até em livro-texto hoje, que a crise dos anos 80 foi uma crise do modelo de substituição de importações. Isso é uma tolice monumental. Eles querem jogar a culpa para o Estado. Quer dizer... sei. Isso não é. Isso é falso. Quer dizer, o esgotamento do modelo de substituição de importações tinha acontecido já, quer dizer, no final dos anos 50. A Maria Conceição Tavares escreve o seu famoso ensaio sobre o esgotamento desse modelo e o publica em 1964. Né? Então, é outra coisa. Quer dizer, ainda havia, depois dos anos 70, 80, restos dessas subvenções de importações, mas todo o esforço era um esforço, aliás, muito bem sucedido, de exportar manufaturados. O Brasil exportava, em 1965, 6% do total das exportações eram manufaturados, apenas. 6%. 20 anos depois, em 85, 60%. Foi uma coisa extraordinária. Foi o modelo Delfim aí. Que deu esse resultado. O Delfim é um desenvolvimentista conservador.
Mas é um desenvolvimentista. Muito bem. Bom, desculpe. O baixo crescimento entre 1980 e 94 é explicado pela crise financeira, né, e pela alta inflação inercial que se desencadeou, né, devido à crise financeira e às indexações que se montaram no Brasil a partir de 64, que foram um desastre para o Brasil. Agora, o mais extraordinário é o baixo crescimento depois de 94. Depois de 94, quer dizer, depois que estabilizou os preços, acabou a crise financeira, e ainda por cima, aquela alta inflação inercial, através de um plano real, que foi um plano rigorosamente heterodoxo, usou toda a teoria da inflação inercial, que o Nakano e eu fomos os primeiros a desenvolver, mas depois o pessoal da PUC também teve contribuições importantes. Quer dizer, esse plano, depois desse plano, mas agora o Brasil vai crescer, né, a todo vapor. Coisa nenhuma. Né? Baixo crescimento. Né? Então, por que houve esse baixo crescimento? Isso se deve, no meu entender, em primeiro lugar, ao câmbio apreciado cronicamente desde 1990 a 92 em cerca de 25%, devido à não neutralização da doença holandesa desde então. Então, a doença holandesa é ou maldição dos recursos naturais, é uma sobreapreciação permanente da taxa de câmbio, que é causada porque o país tem commodities que ele pode exportar, se beneficiando de recursos naturais abundantes e baratos. Há uma taxa de câmbio, as empresas que produzem esses bens, essas commodities, podem exportá-las a uma taxa de câmbio fortemente mais apreciada do que a taxa de câmbio que é necessária para as demais empresas que forem eficientes, que utilizam tecnologia no estado da arte mundial, precisam porque a taxa de câmbio seja, para que elas possam ser competitivas. Quer dizer, no Brasil hoje, por exemplo, eu creio que a taxa de câmbio que é necessária para as boas empresas brasileiras exportarem e defenderem o mercado interno sem necessidade de nenhuma tarifa alfandegária, deve ser em torno de R$ 3,20 por dólar. Quer dizer, enquanto que a taxa de câmbio que equilibra a conta corrente do Brasil, quer dizer, deve ser R$ 2,50 ou R$ 2,60. Então, vamos dizer 2,60. Então, a diferença entre 3,20 e 2,60, né, são 60 centavos. Isto é a doença holandesa brasileira. Por quê? Mas 60 centavos só. Isso é uma imensidade. Quer dizer, isso torna, empresas mais ineficientes lá de fora mais competitivas que as nossas. Isso paralisa a exportação das nossas empresas. Só empresas incrivelmente eficientes ou que compram grande parte dos insumos, como a Embraer, além de ser incrivelmente eficientes, é que sobrevivem. Senão, não sobrevive. O que houve de destruição da indústria brasileira nesses últimos 30 anos é monumental, de desindustrialização. Então, a primeira causa é essa. Agora, por que 90 a 92? Porque essa neutralização da inércia era feita através, não é, de um sistema que foi bolado pelo Delfim, e que resultava no chamado confisco cambial. Vocês devem estar lembrados ainda desse confisco cambial. O que era o confisco? Quer dizer, era um imposto disfarçado, mas que os cafeicultores, especialmente, viam imediatamente que eles estavam pagando um imposto, né? E que resultava do seguinte: se colocava um imposto de importação médio de 50%. Na verdade, era 45%, mas eu vou fazer 50% para facilitar a minha conta aí. 50% de imposto de importação. 50% de subsídio para a exportação de manufaturados. Naquele tempo podia fazer isso. E nenhum subsídio para as commodities. Vamos supor que a taxa de câmbio fosse 20 cruzeiros por dólar. 20 cruzeiros por dólar, na verdade, para os importadores era 30, porque tinha mais 50%. Né, e para os importadores, né, também era... para os importadores era 30 e para os exportadores de manufaturados era 30. Só para os de commodities era 20. Logo, eles estavam pagando 10 de imposto.
10 sobre 30, né, 33%. Pagando esse imposto, isso fazia com que a taxa de câmbio ficasse no nível adequado e o país, então, tinha condições de crescer, tornava suas empresas competitivas, elas puderam aumentar, exportar enormemente nesse período. O segundo objetivo, que esse sai completamente fora do nosso controle, foi o surgimento da China e outros países asiáticos concorrendo com trabalho barato. Isso é um problema muito grave para os países ricos, mas é um problema para nós também, países de renda média. O terceiro lugar foi o fato de o país ter se tornado refém da inflação. Nós somos hoje, todos nós, reféns da inflação. Nós vivemos uma inflação altíssima, horrorosa, né, durante 14 anos. Sofremos muito com isso, e todos nós, especialmente os pobres, sofreram para valer com ela. De forma que, agora, qualquer coisa que aumente a inflação, primeiro a inflação. Isto é a maravilha dos rentistas. Rentista é aquele que quer, fundamentalmente, taxa de juros nominal alta e taxa de inflação baixa. Aí tem uma bela taxa de juros real. É isso que ele quer. Então, ele é um feroz... Quer dizer, inflação, às vezes... Eu escrevi textos e textos contra a inflação, trabalhei o que eu pude contra a inflação, mas não se pode transformar a inflação numa coisa como nós fizemos. Esse é um problema sério que nós temos. Aí um outro, que é muito grave e muito pouco discutido, é que existe no Brasil, ao nível da sua sociedade, ao nível dos seus políticos, ao nível dos seus economistas, uma forte preferência pelo consumo imediato. Ninguém quer poupar e para depois investir, né? A ideia de poupança está fora, né? É consumo imediato o tempo todo. E esse consumo imediato é geralmente expresso na recusa a depreciar o câmbio, faltou aí. E é confundido, o câmbio eu vou voltar, é confundido com diminuição da desigualdade. Quer dizer, nós vamos ver, há certas medidas, como a depreciação do câmbio, que nós precisaríamos, que quando for feita, se um dia for feita, né, ou a frio, que é muito difícil, ou numa crise, quer dizer, ou o Lula podia ter feito quando ele tivesse segurado a inflação, quando a taxa de câmbio, quando ele tivesse chegado em 3, lá por volta de 2005, 2006, né? Isso vai significar uma redução de rendimentos de todos, inclusive dos assalariados. Não só dos assalariados, de todos. Todo mundo, porque tudo fica um pouco mais caro, em termos reais, independentemente de inflação. Então ninguém quer. E aí é uma resistência brutal. Em cima disso, também essa depreciação causa alguma inflação. Outra vez, ninguém quer. Então, nós ficamos comodamente no consumo imediato. E o consumo imediato significa uma taxa de câmbio apreciada. Né? Precisa ficar entendido que uma taxa de câmbio apreciada é um impedimento fundamental ao investimento. O desenvolvimento econômico decorre fundamentalmente do investimento, da taxa de investimento. O Brasil investe 18% do PIB, né? E cresce essa porcaria. A China investe 45% do PIB. Agora baixou um crescimento, mas durante 30 anos eles cresceram a 10,5%. 10,5%. Nunca houve isso na humanidade. Mas tinha esses 45%. Houve um ano que foi 50% de taxa de investimento, poupança e investimento, que são iguais. Bom, nos anos 90, o predomínio neoliberal e ortodoxo impossibilitava um projeto nacional. Mas depois não se soube o que fazer. Quer dizer, aqui foi cortado, foi comida a coisa. O que foi importante nesse período foi o Plano Real. Está ali aquela parte em branco ali, faltou o Plano Real, né? Bloqueio. Mas depois que foi feito o Plano Real, que foi um sucesso, não se soube o que fazer em relação à economia, a não ser liberalizar, privatizar e desnacionalizar tudo o que era possível. E assim a economia brasileira fragilizou-se, cresceu pouco e viveu uma grande crise financeira em 1998. O PT no governo autodenominou-se desenvolvimentista social, que eu acho que é um bom nome. Acho que foi desenvolvimentista social, né? Foi desenvolvimentista,
Por quê? Porque aumentou a intervenção do Estado na economia e porque tentou formar uma coalizão de classes desenvolvimentistas, atraindo ou tentando atrair os empresários industriais. Fez um esforço grande nesse sentido. E foi social. Aí foi mesmo. Aí conseguiu uma importante distribuição da renda no Brasil. Mas, é um pequeno mas não logrou promover o desenvolvimento econômico. Não logrou promover a retomada do desenvolvimento econômico. Houve alguns amigos meus, quando o crescimento ficou muito alto, chegou a 4%, 5% no final do governo do Lula, que acharam, agora o Brasil está retomando o desenvolvimento. Eu falei, impossível. Com essa armadilha de uma taxa de juros muito alta e uma taxa de câmbio completamente apreciada, isso inviabiliza qualquer investimento e, portanto, inviabiliza o desenvolvimento. Isso não se sustenta. E foi dito, e feito. Agora, por que o desenvolvimentismo do PT não produziu desenvolvimento econômico, não produziu a verdadeira retomada do crescimento, produziu apenas distribuição, o que foi bom. Primeiro, porque devido ao seu populismo cambial é o seguinte, há um populismo econômico que pode ser dividido em dois tipos. O populismo fiscal, que é aquele que todo mundo conhece, que é o Estado gastar mais que arrecada de forma irresponsável. Agora, um populismo mais perigoso do que esse, ou eu acho que é mais perigoso certamente, é o populismo cambial. Você segura a taxa de câmbio, não deixa que ela aprecie. Ao fazer isso, você segura a inflação e aumenta os salários e outros rendimentos. Todo mundo fica feliz e, como no caso do aumento da despesa pública, você é reeleito. Se o país não quebrar antes, evidentemente. Se o país quebrar antes, quer dizer, o populismo do Lula foi violento em matéria cambial. A apreciação cambial que houve no governo Lula foi em termos de hoje, a taxa de câmbio em reais de hoje, quando ele recebeu o governo, devia estar em torno de 6,5%, e ele entregou para Dilma a 1,80%. Isto para ele foi uma maravilha, porque segurou a inflação e aumentou o rendimento de todo mundo. Mas para a dona Dilma foi um desastre, rigorosamente. Ao apreciar a taxa... Bom, então, em primeiro lugar, revelou-se uma alta preferência pelo consumo imediato, porque não depreciou, porque apreciou fortemente o câmbio. Em segundo lugar, ao apreciar a taxa de câmbio, isso é repetição, o primeiro e o segundo é a mesma coisa. E ao não conseguir aumentar a poupança pública, isso é outra coisa. Alguma coisa foi feita, mas não basta que você aumente, se deprecie o câmbio, aumente as expectativas de lucro dos empresários produtivos e industriais e eles investam. É preciso que o Estado também invista. Cerca de 20% a 25% do investimento total devia ser feito pelo Estado. Mas, para isso, é preciso poupança. Você não vai fazer isso quebrando o Estado, endividando o Estado. Para isso, você precisa saber cobrar impostos, nós sabemos, e precisa cortar a despesa corrente em certos momentos. E não é fácil. Alguma coisa foi conseguida, mas muito pouco. Então, sem 4% a 5% de crescimento, não é possível ter um projeto nacional. O que é necessário para um projeto nacional? Primeiro, que a sociedade, os trabalhadores e empresários compreendam a necessidade de um acordo social, de uma coalizão de classes desenvolvimentistas. E estejam dispostos a fazer um acordo, como já fizeram no passado, como os alemães fizeram recentemente, para a felicidade deles e desastre do resto da Europa. Isso é uma outra história. Segundo, que seus políticos se engajem em promover esse acordo. E terceiro, que os economistas eu vou abrir, entrem num acordo mínimo sobre as políticas econômicas a serem tomadas. O acordo entre desenvolvimentistas e liberais é pouco provável. Eu nem vou falar aqui, por todos esses motivos. Eles vão insistir em liberação geral, eles darão prioridade ao combate à inflação e não hesitarão em controlar através de juros excessivamente elevados e apreciação cambial, etc. Bom, agora, o que está me interessando mais é o seguinte: um acordo entre economistas desenvolvimentistas é também difícil.
Eu perguntei aqui para o chefe de gabinete do PCdoB quem eram os economistas do PCdoB. Né? E depois eu perguntei para você também, né? Quando você chegou. Quer dizer, porque é importante que cada partido tenha os seus economistas e que haja um entendimento entre políticos e economistas sobre o que eles estão querendo propor ao país. Né? Quer dizer, os economistas desenvolvimentistas, eles concordam que são necessários, por isso eles são desenvolvimentistas, um grau moderado de intervenção no Estado, um nacionalismo econômico moderado e uma política distributiva. Isto é que une todos os economistas desenvolvimentistas. Mas, hoje existe no Brasil uma diferença entre os velhos desenvolvimentistas e os novos desenvolvimentistas. Os novos, vocês me perdoem, quem inventou fui eu. Né? Mas agora tem muitos já, graças a Deus, tem muitos novos desenvolvimentistas. E novo não é porque está mais novo, eu estou velho para burro. Mas é porque vieram novas ideias, refletindo um estágio de desenvolvimento mais alto do Brasil, revestindo uma condição internacional diferente, etc. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que o Celso Furtado, o Inácio Rangel ou o Prebisch nos propunham. Muitas daquelas coisas eram ótimas, mas outras, né, surgiram outros problemas, temos que fazer algo diferente. E aqui, então, eu estou terminando, eu vou apresentar quais são os desacordos. Né? Os novos desenvolvimentistas, o novo desenvolvimentista, querem um câmbio competitivo, enquanto os velhos desenvolvimentistas entendem que a depreciação cambial necessária, que entendem ela como indesejável, porque reduziria os salários no curto prazo. Então, esse é um problema sério. Quer dizer, eles querem distribuir renda através de câmbio. Não é assim. Você distribui renda fundamentalmente através de imposto. Aliás, no Brasil se esqueceu completamente disso. Só se fala em reforma tributária. Há 20 anos eu ouço falar em reforma tributária no Brasil, e reforma tributária no Brasil é resolver o problema da guerra fiscal. Isso é importante, vá lá. Mas para distribuir renda em qualquer país capitalista, você tem que ter um sistema progressivo de imposto de renda. E algum imposto sobre fortunas e heranças. Segundo, os novos desenvolvimentistas querem, em um primeiro momento, um modelo orientado para as exportações, em consequência da desvalorização cambial, que é feita uma só vez, once and for all. E depois que isso acontecer, né, dos efeitos dessa desvalorização, aí você quer uma taxa de uma estratégia não voltada para as exportações, mas uma estratégia equilibrada. Entendendo-se aqui o equilibrada, porque o coeficiente de abertura da economia, então, fica constante. Quer dizer, enquanto que os velhos desenvolvimentistas, eles baseados num paper de 1990, de um indiano e acho que americano, de esquerda, naturalmente, opõem o sport-led ao wage-led, quer dizer, e querem que o Brasil tenha um crescimento wage-led, quer dizer, voltado para os salários, para o mercado interno. Acontece que isso é absolutamente impossível, a não ser que nós queremos voltar para o modelo de substituição de importações. Quer dizer, no governo Lula, isso ficou muito claro. Quer dizer, quando o crescimento começou a ficar alto, 4%, 5% lá nos últimos 4 anos, né, os meus amigos velhos desenvolvimentistas disseram, está vendo, Bresser? Quer dizer, a taxa de câmbio apreciou, mas, em compensação, o mercado interno cresceu, maravilha, né, você não tem razão. Estavam loucos varridos. Né? Quer dizer, o problema todo é que, para você importar manufaturados, né, só estariam verdadeiros se o Brasil tivesse taxas de alfandegárias de 45%, como tinha antes. Quer dizer, não tem a tarifa alfandegária média no Brasil é 11%. Então, o que aconteceu? Nos anos seguintes, porque para você organizar a importação de manufaturados leva mais ou menos 3 anos. É muito diferente da importação de commodity, porque commodity tem classificações standards e você importa na mesma hora. Mas manufaturado é muito diferente. Quando o setor privado se organizou para importar bens industriais, importou. E isso resultou no... Quer dizer, e toda a crise caiu no colo da dona Dilma.
Terceiro, os novos desenvolvimentistas defendem política fiscal equilibrada, dívida pública constante em relação ao PIB e poupança pública elevada para financiar investimentos públicos. Enquanto que uma parte considerável dos velhos, aí não todos, tem uma parte só, resolvem todos os problemas aumentando a despesa pública. É como o ortodoxo vulgar resolve todos os problemas cortando a despesa pública, há um monte de keynesianos vulgares que resolvem todos os problemas aumentando a despesa pública. É um absurdo. Quarto, os novos desenvolvimentistas rejeitam a política de tentar crescer com poupança externa, porque entendem que há, geralmente, uma elevada taxa de substituição da poupança interna pela externa, enquanto os velhos desenvolvimentistas aceitam. É por causa disso, quer dizer, o que é essa alta taxa de substituição? É o seguinte, o exemplo melhor foi no governo, nos primeiros 5 anos do governo Fernando Henrique, porque houve a decisão de crescer com poupança externa. Em 94, a poupança externa é déficit em conta corrente, que depois vai ter que ser financiado, por isso é a poupança dos outros que a gente tem para cobrir esse déficit. Esse déficit era zero, porque o Brasil estava com aquela alta inflação, ninguém emprestava para o Brasil. Aí, 5 anos depois, estava em 4,7% do PIB. A ideia é que então aumentou 4% de poupança externa, aumentou o investimento nessa taxa e o Brasil vai crescer lindamente. A taxa de investimento no Brasil era 17%, em 94 e 99, igualmente 17%. Neste caso, não é sempre que isso acontece, não. Ali foi exagerado. A taxa de substituição foi de 100%. Muitas vezes é 50%, 60%. Então, poupança externa não nos interessa, por esse motivo. Mas há um segundo motivo que eu não pus aí, escapou-me, que é mais importante ainda, que é o seguinte. No modelo de doença holandesa que eu desenvolvi, você tem 2 equilíbrios. Um equilíbrio é o equilíbrio corrente, é a taxa de câmbio que equilibra intertemporalmente a conta corrente do país. E outro equilíbrio, e que é a taxa de câmbio que é satisfatória para as empresas de commodities. E depois tem uma taxa de câmbio de equilíbrio industrial, que é a verdadeira taxa de câmbio competitiva do país, que é aquela que interessa às boas empresas industriais brasileiras. É os 3,20 e 2,60 que eu dei como exemplo, lembra? Muito bem. Então, se o governo consegue, através do imposto de exportação, ele consegue sair de 2,60 e ir para 3,20, o que vai acontecer? Ele vai ter um superávit em conta corrente por definição. 2,60 dá equilíbrio em conta corrente. 2,30, como dá déficit, imenso déficit em conta corrente. Temos um imenso déficit, mas 2,60 daria equilíbrio, 3,20. Se você põe 60 centavos de imposto por dólar exportado sobre as commodities, o que vai acontecer? Quer dizer, a taxa de câmbio vai para 3,20, elas não pagam nada, pagam e recebem de volta em termos de taxa de câmbio, em termos de depreciação cambial, quer dizer, mas o país vai apresentar um superávit em conta corrente. De forma que, se o Brasil tivesse permanentemente um pequeno superávit em conta corrente, a sua taxa de crescimento seria muito maior do que é atualmente, sem comparação. Porque a taxa de câmbio... Agora, isso significa, durante algum tempo, reduzir o consumo. E a preferência pelo consumo imediato no Brasil é muito poderosa. Então, isso não vai. Último fato, os novos desenvolvimentistas defendem imposto sobre commodities. Bom, isso aqui eu já falei. É o imposto que eu já falei várias vezes, etc., e que os antigos desenvolvimentistas não sabem do que se trata. Bom, o acordo, mas não é só esse acordo, o acordo entre trabalhadores e empresários, eu creio que é mais fácil de se conseguir do que o acordo entre os economistas. Eu já conversei com muito trabalhador, por exemplo, que ficou interessado com essas ideias. E os políticos desenvolvimentistas, que estão certamente todos aqui nessa sala, eles devem pressionar que os economistas se entendam. Ou então,
tomar uma escolha, fazer uma escolha, porque eles não podem chegar no governo, né, e serem vítimas do populismo cambial, né, e falharem na promoção do desenvolvimento econômico. E, portanto, falharem no desenvolvimento de um projeto nacional para o Brasil. Obrigado. Obrigada, professor, pela sua contribuição e suas tão inteligentes provocações, inclusive a todos nós. Provocações para a reflexão, para o pensamento e para a ação também, não é? Isso é importante. E a sua franca e corajosa análise de todo esse processo. Eu passo agora ao Denísio Liberato, que tem, inclusive, a oportunidade e o desafio de dar algumas respostas, inclusive, já que aqui representa também a política do governo, né? Então, passo a palavra, Denísio, para a sua explanação. Tá, ok. Muito obrigado, deputada Jandira, pelo convite. Faço a apresentação em nome do secretário de Política Econômica, Dr. Márcio Holland. Para mim foi uma honra ter encontrado com o meu ilustre mestre aqui, o professor Bresser. Foi meu professor na Fundação Getúlio Vargas, em 2 disciplinas. Excepcional professor, aprendi muito. E para mim foi uma honra, professor, assistir a mais uma aula sua aqui na Câmara. Obrigado. Preparei uma apresentação para vocês discutindo o esforço que o governo implementou até o momento em questões relacionadas a investimento em infraestrutura. Entendemos que essa é uma grande reforma de base, talvez a principal aliada a grandes investimentos em educação também. Tá? Então, esse é um pouco do que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, meu primeiro slide eu digo o seguinte: as principais reformas, ou as reformas mais importantes, já se iniciaram. E linkei 4 grandes blocos. Os modelos de macroeconomia, que o professor Bresser me ensinou muito bem lá na Fundação, o crescimento de longo prazo da economia ele depende de capital físico e capital humano, e alguma coisinha de inovação combinando essas coisas. Capital físico, entendam aí estoque de capital, máquinas, equipamentos, infraestrutura. Capital humano é todo e qualquer investimento na saúde do trabalhador, na educação do trabalhador e em ganhos acumulados de experiência. Você pega inovação, combina essas duas coisas, você tem, no longo prazo, o crescimento econômico. O que o governo tem tentado procurar fazer? Investimentos em infraestrutura, aqui 2 grandes blocos, eu vou explicar mais à frente, mas o programa de aceleração do crescimento, que é direcionado por investimentos públicos, basicamente infraestrutura, saneamento básico, grandes investimentos, capitaneados aqui pelo Ministério do Planejamento, e um grande programa de concessões de infraestrutura lançado no ano passado, Programa de Investimento em Logística do governo. Então, essa parte aqui é endereçada a investimento em capital físico. O Brasil precisa dar um salto na qualidade da sua infraestrutura. Por outro lado, é fundamental investimentos em capital humano e política social. Para isso, o governo tem aumentado enormemente, vou mostrar um gráfico para vocês aqui da expansão dos gastos do Ministério da Educação, tem ampliado sobremaneira o investimento em educação e na qualificação do trabalhador através do programa Pronatec. Você precisa investir na Universidade Federal, você precisa investir no ensino técnico, você faz o programa Brasil Carinhoso para investir na educação de base e diversas outras medidas, né? Além disso, o aprofundamento de políticas que buscam reduzir a desigualdade social, e nisso o governo foi muito feliz e muito exitoso. Aliado a isso, políticas que tentam ampliar a competitividade da economia, que, como o professor Bresser bem colocou, a apreciação cambial observada de 2,03 até meados de 2,11 roubou muito dessa parte dessa competitividade. Preciso tomar medidas para reduzir, por exemplo, carga tributária. É isso que o governo tem tentado fazer. O governo federal faz esse movimento num ambiente de crise internacional. O slide seguinte deixa isso muito claro. O mundo entra em crise em 2008 e, de lá para cá, as economias desenvolvidas e emergentes têm uma enorme dificuldade de apresentar crescimento econômico. Esse slide mostra o crescimento da riqueza, da produção das economias, do PIB, em 2013. Todo mundo que está em vermelho teve um crescimento menor do que 2%. O pessoal em azul maior. Então, perceba que as economias desenvolvidas, Estados Unidos, Canadá, o México, que é um país que tem sido muito
comparado ao Brasil como um modelo de uma economia mais pró-mercado, uma economia que está implementando reformas adequadas. O México cresceu apenas 1,1% em 2013, a Espanha um crescimento negativo de 1,2%, a Europa praticamente em recessão, a Rússia crescendo apenas 1,3%, o Japão 1,5%, a África do Sul em 9%, os BRICS, né, crescendo muito pouco, a exceção de China, Índia, Indonésia. Os grandes países mundiais têm dificuldade em crescer. Nesse ambiente de dificuldade, a economia brasileira cresceu 2,3% em 2013. Esse número deve ser revisado na sexta-feira, porque o IBGE mudou a metodologia da pesquisa industrial mensal. Então, esse número deve ser revisado para cima. Então, esse 2,3% deve ser maior. Então, no ambiente global de dificuldade, o Brasil, em termos relativos, se apresenta bem. A gente bate uma foto dentro do... Você pode observar o PIB pela ótica da demanda e a ótica da oferta. A ótica da demanda, talvez um dos principais componentes do PIB na ótica da demanda é a taxa de formação bruta de capital fixo, é um investimento. Esse investimento precisa crescer mais rápido que o PIB. Esse investimento é que vai... A ampliação, o crescimento crescendo mais rápido que o PIB, a taxa de investimento, como percentual do PIB, vai ser maior à frente, o estoque de capital vai ser maior no futuro. Batendo uma foto do G20, também em 2013... O Brasil, em termos de taxa de crescimento da formação bruta de capital fixo, só ficou atrás da China. A taxa chinesa 19%, a brasileira cresceu 6,3%, com todo o esforço do governo, estimulando máquinas, equipamentos, o PSI do BNDES, todo o incentivo via juros, concessões e programas de estímulo para o investimento na economia. Tivemos a segunda melhor taxa de investimento, crescimento do investimento em 2013. A mediana, 0,01, quer dizer, a taxa de investimento no mundo relevante em 2013 ficou estagnada. No slide seguinte, também uma foto do G20, como é que andou a produção da indústria. A indústria vem perdendo participação ex-Ásia. A participação da indústria no PIB, somente da indústria de transformação. Aqui no Brasil, por exemplo, a indústria extrativa deve ganhar participação, a indústria da construção civil deve ganhar participação no PIB, mas a indústria de transformação, essa vem perdendo participação no PIB nos últimos anos. Isso é fato no mundo inteiro, ex-Ásia, né? A produção manufatureira tem sido delegada a países com baixíssimos custos trabalhistas, né? Então, em 2013, o Brasil perde da China, perde da Indonésia, da Turquia e dos Estados Unidos e só. E para por aqui. G20, economias relevantes, a nossa produção industrial cresceu 2,3% no ano passado. A produção industrial europeia com crescimento negativo, BRICS, ex-China e a Índia não está aqui, mas a Índia cresceu menos que a gente, a produção industrial indiana, a produção industrial russa, produção industrial mexicana. Então, percebam vocês, eu volto num ponto, em termos relativos, um mundo muito difícil, de crise, ainda se recuperando da crise, o Brasil tem apresentado performance, em termos relativos, uma boa performance. Fundamental manter a inflação sob controle, para que você... Investimento é uma decisão de 20, 30 anos. Né? O cidadão vai despender um baita de um capital no momento zero e vai ter retorno desse investimento em 15, 20 anos à frente. É fundamental que ele tenha planejamento. O planejamento entende-se como uma inflação sob controle. Esse governo tem, repetidos anos seguidos, entregado a inflação dentro do intervalo de tolerância que o regime estabelece. O Conselho Monetário Nacional estabelece para entrega do índice de preço ao consumidor. A inflação tem andado sob controle nos últimos anos. Estamos com ela aqui em 6,3%, no acumulado de 12 meses, findo em abril de 2014. Essa inflação está um pouco alta no curto prazo, porque você tem geralmente todo quadrimestre, você tem uma pressão nos alimentos in natura, que tem um peso relevante no IPCA, que tem muita volatilidade na inflação ao consumidor. Geralmente, no primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, esses preços sobem muito, ou por muita chuva, ou por falta de chuva, né? Os extremos da temperatura impactam esses alimentos, e eles, por exemplo, jogaram a inflação do início do ano, a inflação mensal bateu 0,92%. Estamos falando de uma inflação de abril de 0,58%, a inflação mensal. Então, há uma desaceleração em curso na inflação mensal brasileira.
o que também reitera esse compromisso de manter a inflação baixa para que você tenha, de fato, garantia de investimento no médio e longo prazo. O Brasil passa por um processo de consolidação fiscal, o Brasil tem produzido o resultado primário, o resultado do ano passado, 1,9% do PIB, o compromisso do governo para esse ano repetir esse 1,9% do PIB, ou seja, a economia para pagar o serviço da dívida, para fazer com que a trajetória da razão da dívida PIB seja cadente no tempo, né? A dívida líquida brasileira cai no tempo, hoje é ao redor de 35% do PIB, e o déficit nominal vem encolhendo ao longo dos últimos anos. A economia, em 95, tinha um déficit nominal na casa de 7% do PIB, o último dado disponível, 2,7%. Esse é o déficit nominal da economia. A consolidação fiscal é fundamental também para garantir perspectivas de crescimento de médio e longo prazo. À medida que essa dívida vai caindo, o esforço fiscal é menor e você passa a produzir o que o professor Bresser chamou a atenção, o governo passa a poupar, ter poupança pública para conseguir investir, né? Essa poupança, a elevação da poupança pública é fundamental para reduzir a poupança externa, o déficit de conta corrente. Então, você contaria com a poupança das famílias e empresas e a poupança do governo para capitanear o processo de investimento na economia. Como eu disse a vocês, a trajetória da dívida está aqui, a dívida líquida ao redor de 30% do PIB, as projeções do Fundo Monetário, inclusive, né, junto com as nossas do Ministério, a dívida hoje ao redor de 33%, a dívida bruta relativamente estável no período recente, mas com a trajetória declinante à frente, à medida que o governo consiga entregar aquele superávit primário. O orçamento, como eu disse para vocês, um pilar desse processo de desenvolvimento da economia é a ampliação dos gastos em educação. Então, o governo investe hoje 112 bilhões de reais, esse orçamento do Ministério da Educação, esse orçamento do MEC, enquanto em 95 era 36 bilhões. Tudo aqui a preços de 2013. Tá? Então, estou deflacionando, então não estou roubando, não. Eu estou comparando aqui banana com banana. Eu pego todo mundo, transfiro para o mesmo denominador de preço. Então, o orçamento do Ministério da Educação hoje é infinitamente superior ao que era em 1995, por exemplo. Então, isso aqui é uma clara medida do direcionamento do esforço desse governo para melhorar a qualidade da educação no país. Diversas medidas, como eu disse, capital humano e capital físico precisam de um ingrediente, a inovação. Diversas medidas no sentido de ampliar ou estimular a inovação das empresas, estimular empreendedores, né? Uma parceria MIDIC, Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, do Ministério de Ciência e Tecnologia, na criação desse nova empresa, investimento em inovação para elevar a produtividade, a competitividade da economia brasileira, a um grande plano de fomento para essas empresas, um orçamento total de quase 33 bilhões no sentido de estimular inovação. Esse governo é muito erroneamente criticado como um governo que fez pouco, que não implementou reformas, que não tomou medidas de caráter estrutural. A gente sempre lista uma ou outra, tem mais. Na página da Secretaria de Política Econômica, no Ministério da Fazenda, existem lá uma série de medidas que foram tomadas por esse governo, eu elenquei algumas. O microcrédito produtivo orientado, um belo programa para estimular empreendedorismo, regra da poupança, a caderneta de poupança tinha um piso, TR mais meio, isso virava TR mais 6,67 capitalizado. Isso era um piso para a queda da taxa de juros. Quer dizer, toda hora que o Banco Central reduzia a taxa de juros até esse patamar, era como se funcionasse como um piso, né? Então, isso foi alterado, isso é muito bom para que esse piso, né, para a gente perca esse piso, porque a gente não tem a taxa de juros mais alta do mundo, à medida que o novo ciclo de queda começar. O cadastro positivo, que é uma medida interessantíssima para reduzir a seleção adversa, a assimetria de informação no mercado de crédito. O banco que vai emprestar dinheiro, ele é ex-ante, ele não consegue separar o bom pagador do mau pagador, então o cadastro positivo funciona dessa forma. Quem tem um bom histórico de crédito, ou seja, quem nunca ficou inadimplente, tem que pagar uma taxa de juros menor do que aquele cidadão que é recorrente nos calotes, né? Essa é a função do cadastro positivo. Separar o joio do trigo e reduzir a taxa de juros para o tomador, que é um bom pagador. O governo estuda com empresas a possibilidade de ofertas para empresas small caps, ofertas na Bolsa, pequenas empresas acessando o mercado de capitais, emitindo ações no mercado de capitais. Isso vai reduzir o custo de capital dessas empresas, né? Essa é uma medida interessantíssima. O governo também procura estimular a emissão de debêntures para grandes projetos de investimento em infraestrutura, chamadas debêntures incentivadas.
para que a empresa não bata só a porta do BNDES, a empresa vá também ao mercado emitindo debêntures para financiar os seus projetos de infraestrutura. O Brasil tem, notadamente, reconhecidamente internacionalmente, um sólido sistema financeiro. Ele está na vanguarda do processo da implementação do que se chama de Basileia III, são pilares prudenciais para a regulação bancária. O Brasil é fronteira nesse tipo de discussão. A portabilidade do crédito imobiliário e além do valor incontroverso para operações de crédito. No passado, o cidadão questionava, por exemplo, uma cláusula do contrato, uma cláusula mínima, e essa cláusula mínima garantiu o não pagamento de toda a operação, por exemplo, de um crédito imobiliário. Isso ficou superado, isso ficou para trás com essa medida do valor incontroverso. Algumas medidas apenas, né? Aí eu entro na parte de infraestrutura. Por que os investimentos em infraestrutura são tão importantes para o país? Durante 20, 30 anos, muito pouco foi feito em avanço na infraestrutura. Eles são importantes porque o efeito multiplicador dos investimentos em infraestrutura no PIB é brutal. Ou seja, se o cidadão sai de Rondonópolis para carregar soja para tentar levar para Porto de Santos numa estrada esburacada, o preço da soja na boca do porto é um. Se ele pega essa mesma estrada duplicada ou triplicada, com boa pavimentação, o preço da soja é outro. Esse investimento em infraestrutura é fundamental para o Brasil ampliar os seus ganhos de produtividade, de competitividade. Os investimentos eliminarão os gargalos e terão efeito sobre redução de custo de transporte e redução do custo de produção em geral. Isso aqui vai deixar a nossa indústria manufatureira, por exemplo, mais competitiva, sem sombra de dúvida. Os projetos e investimentos são atrativos e rentáveis. O Brasil, ninguém tem dúvida, tem um belo de um mercado de massa, né? Há demanda por transporte aéreo, há demanda por automóvel, há demanda por diversos serviços, né? Então, as concessões, os investimentos tornam-se atrativos e rentáveis para um mundo internacional com juro zero, juro de curto prazo ao redor de zero, juro de médio prazo, títulos de 10 anos pagando entre 2% e 2,5%. Então, tem-se apelo internacional. Com as concessões, haverá uma maior participação do setor privado, que tem expertise, sem custos adicionais para o orçamento público, ou seja, essas obras de infraestruturas não elevarão a dívida do governo, não pressionarão o orçamento público e estimularão também o desenvolvimento de um mercado privado de crédito de longo prazo, que hoje é muito restrito ao BNDES. A ideia é que o Brasil tenha mercado de dívida de longo prazo para financiar essas operações. Quais condições são requeridas para o investimento em infraestrutura? Um ambiente de estabilidade macroeconômica que possuímos, temos uma inflação baixa, sob controle. Nos últimos 11 anos, o governo tem entregado a inflação dentro dos limites de tolerância. Mercado privado de crédito de longo prazo, é fundamental trabalhar bastante. No Ministério da Fazenda fazemos isso todo dia para tentar estimular esse mercado. O Brasil é atrativo para importantes players nacionais e internacionais, ambiente de segurança jurídica e estabilidade política. Os projetos, como eu disse, são atrativos e rentáveis e a demanda por serviços associados aos investimentos em infraestrutura é crescente, né? Quanto maior a renda per capita, maior a demanda por saneamento, por água tratada, por uma estrada de qualidade e assim sucessivamente. A demanda por investimento em infraestrutura cresce com o aumento da renda per capita. Quais são os desafios e oportunidades? Atender a demanda dessa sociedade por serviços de qualidade, isso ficou claro com as manifestações do ano passado. Melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Há grandes investimentos do PAC em habitação, o programa Minha Casa Minha Vida, em saneamento, mobilidade urbana. Aumentar a produtividade e competitividade da economia a partir do programa de investimento logístico. Ele é diversificado, né? Ele atua em portos, aeroportos, tem a discussão de ferrovias, que começa a andar. A matriz energética brasileira tende a ficar mais diversificada. A ideia é reduzir custos de produção e custo de vida, aumentando a integração do mercado doméstico com o internacional. Um ponto que o professor chamou a atenção, os novos desenvolvimentistas. A gente precisa melhorar a infraestrutura para a gente produzir, para vender não apenas no mercado interno, mas também ganhar participação no mercado internacional via ganhos de competitividade. Aqui um gráfico para mostrar que não há dúvida sobre a demanda por serviço no Brasil. Transporte aéreo, em 2002, transportava no Brasil 36 milhões de pessoas. Hoje a gente fala de 111 milhões. Em 2013, o dado da ABA, 111 milhões de pessoas, 209% de crescimento no período. Ou seja, o cidadão que vai investir no aeroporto de Guarulhos, ele não tem dúvida, eu vou ganhar dinheiro, porque tem demanda. Eu posso entrar numa concessão do aeroporto de Brasília, eu não tenho dúvida que tem demanda.
O que eu fizer lá, eu vou ganhar dinheiro, né? Não há dúvida em relação à demanda no Brasil. Tráfego nas rodovias. Em 2002, 56 milhões de veículos por quilômetro ano. Hoje são 112 milhões. As vendas de automóveis, 1,5 milhão para 3,8. O Brasil figura entre o terceiro, quarto, quinto maior mercado de venda de automóvel, a demanda. Ferrovias em receita de bilhões de dólares ano, 168 para 298. O comércio nos portos em milhões de toneladas ano, você sai de 570 milhões para 904. Safra de grãos, o Brasil sai de 119 milhões de toneladas ano para 186 milhões. Essa safra agora de 2013, 14, 191 milhões, e a gente já fala da safra 14, 15, mais de 200 milhões de toneladas. A corrente de comércio, exportações mais importações, o Brasil sai de 107 bilhões de dólares no ano para 481 bilhões, 347% de aumento. Então, não há dúvida que há demanda. O Brasil tem um amplo projeto de investimento, programa de investimento em infraestrutura, que está um pouco mais detalhado aqui. Tem um programa de concessões de rodovias, portos, aeroportos. O aeroporto de Brasília, por exemplo, quem desce aqui pela parte nova já consegue ver a diferença do que é a concessão. Elevadíssimos investimentos, petróleo, gás. A Petrobras tem diversos campos, o campo de Libra tem o potencial de produzir 1,4 milhões de barris ano, só um campo de Libra. Hoje o Brasil produz 2 milhões de barris de petróleo. Um campo apenas vai ser 1,4 milhões. Então, a gente está falando de um campo que vai adicionar 70% à produção atual. É muita coisa. Existem outros campos, né? Então, esse investimento em petróleo e gás tende a crescer no tempo. A indústria extrativa, minério de ferro, petróleo, gás, ela tende a ganhar peso no PIB, né, nos próximos anos. A matriz energética deve mudar, o programa de ferrovias começa a andar um pouco mais rápido e programas de mobilidade urbana também, né? O PAC já executou 773 bilhões de investimentos, isso é 76% do previsto até 2014. O programa Minha Casa Minha Vida 1 e 2, uma meta de 3,7 milhões de casas até o fim de 2014. Isso é benefício para o cidadão. A expansão dos investimentos do governo federal em reais, valores pagos, né? É uma curva ascendente aqui. O governo investia 6 bilhões em 2003 para a nossa estimativa de 73 bilhões agora em 2014. A gente espera que, com essas medidas, né, haja uma aceleração da taxa de formação bruta de capital fixo. O investimento na economia tem um crescimento médio de 7% nos 10 anos à frente. Isso não é possível porque a gente olha 2,3 a 2,12, a média de crescimento da formação bruta de capital fixo foi 6,1. Então, ou seja, já crescemos 6,1. A meta agora é fazer com que ela cresça 7% nos Estou finalizando. Com essa curva, com essa taxa média de formação bruta de capital fixo, a gente espera que o investimento saia dos 18,4% do PIB a preços correntes para alguma coisa perto de 24%, 25% do PIB 10 anos à frente. Essa taxa de investimento mais alta aumenta o PIB potencial da economia, e isso é fundamental para a melhora da distribuição de renda, ganhos de renda e tudo mais, né? Em síntese, o Brasil está bem preparado, passou bem por esse mundo muito difícil, pós-crise financeira internacional. Medidas recentes melhoram as condições de competitividade da economia e tentam reduzir os gargalos. Eu lembro que esse programa de investimento em logística está apenas começando, né? A gente tem diversas rodadas ainda à frente. Há um novo ciclo de desenvolvimento que combina mercado doméstico robusto com investimento em infraestrutura, educação, inovação. Eu esqueci de falar aqui do FIES, do ProUni, uma série de medidas do governo também que procuram melhorar a qualificação do brasileiro. O programa Ciências Sem Fronteiras também está nesse bojo. Investidores privados e domésticos privados domésticos e estrangeiros representam um papel fundamental nessa estratégia, né? O governo entende que é fundamental essa aliança. Bom, é isso que eu tinha para falar e muito obrigado aí pela atenção. Obrigada. Você que está ligado aqui. Obrigada, Denise Liberato.
pela sua contribuição e dados importantes ao nosso debate. Chamaria, então, para a mesa o professor Luiz Antônio Elias, que chegou exatamente na hora da sua intervenção. Não pôde ouvir os outros, mas nós poderemos ouvi-lo, pelo menos, na sua contribuição. Eu avisei anteriormente do seu acompanhamento do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e outra comissão da Casa. Sei que isso é difícil, mas chegou a tempo, ainda bem, da sua presença aqui nesse terceiro e último debate do nosso ciclo, na verdade, reformas de base do século XXI, né? Onde esse tripé aqui do nosso debate, particularmente esse aspecto da inovação no desenvolvimento nacional, que é muito da sua história, né, e da sua contribuição aqui no debate do Projeto Nacional de Desenvolvimento, é a relação entre a questão da inovação e o desenvolvimento econômico, e esse projeto nacional que a gente precisa e quer desenvolver, construir um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. E foi o que eu disse aqui no início, quer dizer, nós estamos, na verdade, tentando construir uma plataforma, enfrentar os novos desafios que o Brasil precisa, e nós temos muitas dúvidas na construção dessa plataforma. E estamos buscando contribuições, né, não só como PCdoB, mas como esquerda, como construtores desse projeto, e nessa superação de desafios, buscando parcerias, né, de pensamento, de ideias, tentando superar as nossas próprias dúvidas, somando dúvidas, que nem todo mundo tem muitas certezas, mas quando a gente se junta, a gente constrói novos processos, novos caminhos. E é essa busca que a gente está fazendo aqui a partir dessa iniciativa. O professor Bresser já colocou muitas provocações entre os velhos e novos desenvolvimentistas aqui para nós. O Denísio Liberato nos trouxe dados aqui do desenvolvimento da política econômica do governo, e agora eu passo a palavra ao professor Luiz Antônio Elias, que hoje desenvolve seu trabalho no BNDES, mas foi, por muito tempo, um grande gestor dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, é de carreira do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e tem uma imensa contribuição a dar nesse debate, além de ser economista, de estar nesse debate conosco, trabalhando esta relação entre o Projeto Nacional de Desenvolvimento e a participação, inclusive, da inovação nesse processo. Então, professor, a palavra é sua. 20, 30 minutos, qual é o tempo que você precisa? Por 20 minutos, aí abrimos o debate aqui para o nosso plenário. A palavra é sua. Muito obrigado, deputada Jandira Fegali. É uma enorme satisfação para mim estar presente, principalmente a uma mesa com o professor Bresser Pereira, com quem compartilhei várias discussões, especialmente, professor Bresser, sobre Rangel. Ainda no IERJ, no Instituto de Economistas do Rio de Janeiro, no Sindicato e no Conselho de Economia do Rio de Janeiro, em que discutimos as grandes teses rangelianas e a importância do pensamento Inácio Rangel. E o senhor foi um grande entusiasta e intelectual que trabalhou as teses do professor Rangel, com quem eu tenho muita estima. Quero me desculpar com todos vocês, eu estava numa audiência pública com o presidente Luciano Coutinho, e, como todos sabem, é um momento eleitoral e, por vezes, a questão do BNDES se torna o alvo para a discussão, e eu tinha que acompanhar, e nós preparamos com bastante exatidão todas as questões que o professor Luciano Coutinho ali colocou sobre a importância de um banco de desenvolvimento e a dimensão do BNDES para a realidade e o crescimento do Brasil. Mas quero reforçar, deputada, e agradecer muito o convite. Acho que esse é um grande debate. O tema do desenvolvimento tem que permanentemente estar na pauta. É um tema recorrente e importante, especialmente eu vou tratar de uma questão, que é a questão que hoje está colocada, inclusive fiz questão de apontar esse caminho da geopolítica internacional, das mudanças que estão ocorrendo nas relações, não só de trocas e no intercâmbio comercial, mas principalmente o acirramento pela via do progresso técnico, no movimento a nível internacional que está cada vez mais forte. Não se trata apenas de pensar cadeias globais, ou do Brasil se inserir nessas cadeias globais, e sim como estão mudando o processo de concentração e centralização do capital e as relações intra-regiões, o que isso tem de impacto para o Brasil se ele não conseguir acompanhar essa dimensão, especialmente no tocante ao apoio à pesquisa e desenvolvimento, e aí o desenvolvimento científico e tecnológico cada vez é mais relevante,
e aí se insere a questão da infraestrutura laboratorial e os laboratórios multiusuários e a capacitação dos recursos humanos no Brasil, como também a inovação, ou seja, cada vez mais recursos para que a gente possa fazer frente àquilo que os estruturalistas cepalinos sempre mencionam como uma questão de restrição histórica ao processo de crescimento do Brasil. Então, eu vou tentar traçar um paralelo sobre esta dimensão, as mudanças territoriais que estão ocorrendo, especialmente no tocante ou sobre a ótica da questão da brecha tecnológica e o processo inovativo, a dimensão do Brasil para fazer frente a esses movimentos, o que nós temos feito em termos de construção de políticas públicas que possam moldar uma nova realidade, especialmente o Brasil se inserir de forma mais efetiva nessas cadeias globais, e o que tem sido feito a nível interno para a expansão e para a ocupação espacial do país. Ou seja, na realidade, também pensar a dimensão espacial como uma dimensão importante da realidade dessas variáveis do processo inovativo. Eu que passo, né, aqui. Bom, e o que eu fiz? E aqui... sim. Então, portanto, o sumário que eu pretendo rapidamente, eu não vou cansá-lo, cheguei atrasado, e, mais uma vez, peço desculpas, do contexto internacional, do contexto nacional, ou seja, que implicações têm as mudanças internacionais. Os países não diminuíram a sua capacidade de investimento diante da crise em pesquisa e desenvolvimento, não diminuíram a sua capacidade em construção de laboratórios multiusuários e na geração de conhecimento na propriedade interna. E o que isso tem de implicações para o país? As cadeias globais, a política de ciência e tecnologia implementada pelo governo do presidente Lula e pelo governo da presidente Dilma, o plano Nova Empresa, que é um diferencial nesta relação, e alguns desafios. Sabemos todos nós que a crise ela tem um processo que não se arrefeceu ainda, ela vem sofrendo altos e baixos, especialmente com a desaceleração da China, mas é uma realidade constante, embora as políticas monetárias tenham se ajustado. Há um crescimento, de novo, ou pelo menos tenta se deixar para trás, e aí os blocos começam a se formar mais efetivamente no processo de crescimento mais recente das economias mundiais, mas, principalmente, há um rearranjo. Eu fiz questão de colocar esse gráfico, que é do Angus Madison, que ele pega desde 1960, em termos de paridade de poder de compra, para cá. O vermelhinho ali são dois. A Rússia, que traça um traço mais amarelado, e o vermelho mais forte é a China, que ela tem um decaimento muito grande até 1960. Na verdade, assim. Aí eu prefiro. Há um processo de decréscimo muito grande da Pax Britânica no entre-guerras, há uma ascensão muito forte dos Estados Unidos no período pós-guerra, com forte volume de comércio internacional. Há um decréscimo grande da China, e ela tenta se recuperar justamente a partir de 1980, e há uma estagnação muito significativa do Japão. Nos últimos anos, ou nos últimos 60 anos, o que isso representa? O emparelhamento das principais economias, especialmente a China, os Estados Unidos e a Europa, no mesmo patamar, e no mesmo patamar, num processo cada vez mais acirrado, em que a Ásia tem uma relação de troca intra-Ásia de quase 40% a 45%. Ou seja, elas hoje estão menos dependentes do comércio a nível internacional, mais dependentes do seu comércio global. Conversei recentemente, peguei as estatísticas da Coreia. A Coreia hoje tem uma relação direta Coreia-China de quase 35% das suas exportações. É um volume muito significativo. Portanto, os países, mesmo diante da crise, não diminuíram, especialmente esses que eu citei, a Coreia, os Estados Unidos, a União Europeia e a China, o seu processo de investimento, a sua evolução de dispêndios em pesquisa e desenvolvimento na razão PIB. Isso tem uma representação muito grande, porque muda a equação, ou seja, muda a localização dos gastos globais em P&D de 96 a 2009. Se perceberem, há um decréscimo muito grande dos Estados Unidos, em termos, inclusive, de investimento líquido externo para pesquisa e desenvolvimento. Há um decréscimo grande da Europa e uma redimensão ou redimensionamento da Ásia e do Pacífico nesse tocante a esta questão. O Brasil tem feito o dever de casa, embora com todos os percalços, de forma efetiva, tem recebido investimentos externos diretos que somam hoje quase 70 bilhões de dólares, se fecharmos as últimas estatísticas. Temos uma reserva internacional que nos dá um colchão para superar dificuldades diante da crise, e temos uma dívida líquida bastante reduzida em relação ao que era o percentual na razão do PIB. No entanto, há uma redimensão, como mencionei anteriormente, territorial, e isso nos preocupa, porque cada vez mais os países estão recebendo
investimentos líquidos e, especialmente, colocando esses investimentos líquidos em pesquisa e desenvolvimento. O que representa isso? Representa que há uma nova dinâmica no mercado internacional, em que o mercado de capitais entra mais fortemente para fazer frente a um processo de concentração ou de centralização das pesquisas que estão sendo feitas e dos arranjos, inclusive, entre empresas. 2 pontos chamam a atenção. Não só a questão do investimento, de novo, a questão do investimento em infraestrutura e construção civil e setores estratégicos, o Brasil tem feito esse esforço, mas, principalmente, a melhoria da produtividade e a questão da equação da inovação. Ou seja, nós temos que aumentar e melhorar a nossa brecha em relação à produtividade e aumentar e melhorar a nossa brecha, ou pelo menos diminuir a nossa brecha, em relação ao processo inovativo. Isso nos faz, se formos positivos nessa equação, nos inserir mais fortemente nas cadeias globais e nos inserir mais fortemente nas cadeias globais, não naquelas que nós já temos excelência, não naquelas que nós já temos experiência, como na área de defesa, eventualmente na área de aeroespacial ou na área de petróleo, mas sim nas outras cadeias globais, saindo um pouco daquelas restrições históricas que mais à frente vou mencionar, ficarmos prisioneiros na nossa pauta de exportação em recursos naturais ou em mineração. É importante, portanto, eu vou correr um pouco, tá, deputado Jandira, para que não canse todo mundo, que a gente tenha a percepção que o perfil de exportação das economias emergentes, e aqui eu fiz uma comparação China, Brasil, Rússia e Índia, especialmente os dos BRICS, não peguei a África do Sul, com a Coreia do Sul e o México. Ou seja, o perfil de exportação precisa mudar. De novo, nós estamos entrando num cenário que é crítico para nós. Por quê? Temos uma forte capacidade de exportação em produtos primários, em baixa tecnologia, que aqui está demonstrado pelo Brasil, mas uma pequena capacidade em alta tecnologia, diferentemente da Coreia do Sul, que tem o seu resultado muito mais positivo. Se nós olharmos aquilo que era chamado das restrições históricas e que impunham processos de crescimento diferenciado aos nossos países, nós ainda padecemos, em parte, dessa dificuldade. E quais são? Uma baixa diversidade produtiva, cada vez mais necessitamos de poupança interna e, especialmente, de investimento em divisas estrangeiras, uma especialização muito forte dos países latino-americanos em agricultura e mineração, portanto, gera uma limitada capacidade de divisas internas, uma dualidade, setores de baixa tecnologia convivendo com setores de alta tecnologia, portanto, a produtividade tende a ser negativa, e uma institucionalidade inadequada, que é a falta de capacidade, principalmente empresarial, de responder ao processo da crise pela via do progresso técnico. A CEPAL mencionou, nos últimos 3 relatórios que ela apresenta, um risco das economias latino-americanas de reprimarização das suas economias. Traduzindo isso, um risco de que não tenhamos vantagens comparativas, especialmente a nível da intensidade tecnológica, que possam nos colocar de forma efetiva, apesar de termos cumprido todas as regras necessárias para a inclusão social, melhoria da distribuição de renda, maior consumo e maior mercado interno, para que a gente possa se inserir naquilo que eu mencionei anteriormente, as cadeias globais. Se vocês perceberem, esse que está mais ocre aqui embaixo na verdade, manufaturas de baixa tecnologia ou matérias-primas. Ou seja, a pauta de exportação 81-82, 51% dessa pauta de exportação dos países latino-americanos se concentrava em matérias-primas. Hoje, ela volta a crescer para 40%. Se nós olharmos aquilo que é alta tecnologia, que é o azulzinho aqui em cima, nós conseguimos ganhar algum relevo a nível internacional na exportação 2001-2002, mantivemos essa pauta especificamente 2005-2006, mas voltamos a regredir 2011-2012. O que isso comprova? Uma primeira observação que fiz anteriormente. O progresso técnico cada vez mais penetra forte, transversalmente, em toda a estrutura produtiva, diminuindo a capacidade de impulsionar ou de custos unitários de produção, aumentando a produtividade dessas economias, e se nós não construirmos um mercado interno forte, especialmente robusto, na área da infraestrutura laboratorial, no conhecimento, na geração de valor agregado interno, nós ficaremos fora dessa cadeia. Um outro elemento importante a chamar a atenção desse seminário é a discussão que está se levantando de novo, e eu acho, deputada, que você foi uma grande defensora à época, eu estava ainda no INPI, da questão da propriedade industrial. Ou seja, mais uma vez se fala no processo de harmonização e de integração das leis nacionais. Tem que se ter um princípio básico quando se trata de propriedade industrial. Elas são leis territoriais. Ela tem um tratado internacional. E é muito claro o artigo 7º e 8º do TRIPS, quando diz o seguinte: por interesse nacional e interesse social, as leis poderão suplantar o processo do próprio tratado. Traduzindo isso,
Se houver uma questão em saúde, ou se houver uma questão de epidemia por interesse social, não se submete aquele princípio da propriedade industrial à regra do TRIPS. De novo, volta-se o princípio da patente mundial e, de novo, volta o princípio da marca internacional. Isso é complicado, delicado para o país, na medida em que está se tentando emparelhar a nossa economia, fazer crescer o valor agregado nas nossas manufaturas, e, se temos um processo de propriedade, nós vamos pagar cada vez mais royalties, que hoje soma a quase 8 bilhões de dólares entre licença, transferência de tecnologia e licença de marcas e patentes. A região, como apresenta o último documento da CEPAL, eu sugiro que todos leiam, que saiu agora em 2014, foi apresentado por nós, e eu participei em Fortaleza, é que esse baixo nível de capacidade de fazer valor agregado nas nossas exportações está levando cada vez mais uma brecha, uma assimetria de competitividade. Ou seja, cada vez mais nós estamos aumentando o hiato entre a nossa capacidade de exportar e de fazer valer essa pujança do mercado interno brasileiro ou do mercado interno latino-americano frente às exportações e à capacidade internacional. Isso é delicado porque, se nós não tratarmos melhor o investimento, especialmente, e vou repetir isso sempre até o final, em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, em capacidade de infraestrutura interna, nós certamente teremos um problema sério a enfrentar no futuro. A relevância, desculpe, só pulei do desembolso do BNDES para a taxa de investimento tem sido significativa, embora com todos os percalços nós temos mantido essa taxa próxima a 20%. Ela é importante, é baixa, como diz o professor Luciano hoje, ela deveria estar em 23%, 24%, mas é significativa em termos de impulsionar a infraestrutura do país. Ela tem gerado mais emprego, com mais qualidade, ou seja, o emprego formal tem aumentado no Brasil, assim como a capacidade de investimento das empresas industriais tem aumentado frente a esse processo de infraestrutura. No entanto, apesar desse ciclo robusto de investimento, nós não demos o salto ainda no processo inovativo. Nós precisamos reverter esta questão e esta qualidade. E de que forma? Não necessariamente, e aqui é apenas uma questão de exemplificação, em termos de investimento público, nós estamos fora da linha, fora do eixo a nível internacional. Exemplo, o Brasil chega a 0,6, 0,5,5 em termos da sua capacidade de dispêndio PIB. Os países internacionais giram em torno de 0,59, 0,6 em termos da sua capacidade de investimento PIB. No entanto, as empresas, há um desnivelamento muito grande, ou seja, os Estados Unidos e a Coreia são 2,68, 2,53 e 1,78 nos Estados Unidos, enquanto que o investimento do Brasil, em termos das suas empresas, é de 0,61. Ou nós mudamos essa realidade, ou seja, o empresário percebe que o processo inovativo é ganho de escala, ganho de produtividade, redução de custo unitário, ou nós vamos ficar defasados permanentemente. Não adianta, com isso eu quero dizer, construir políticas públicas, colocar recursos, se não tiver o processo do risco envolvido na relação de parceria com o setor empresarial. Isso fica demonstrado, inclusive, na última Pintec, na pesquisa de inovação tecnológica, quando, na realidade, 75% daquilo que se diz dispende em atividades inovativas, com percentual da receita líquida de vendas, segundo atividades selecionadas da indústria, é por importação de máquinas e equipamentos, e não por aquisição externa de P&D, ou introdução de inovações tecnológicas no mercado, ou atividades internas de P&D, que é extremamente relativo em relação ao percentual de importação de máquinas e equipamentos. O que fez a política brasileira? Procurou enfrentar esse desafio com algumas dimensões. Primeiro, estruturando cada vez mais forte a articulação entre a política de ciência, tecnologia e inovação com a política industrial, dando um eixo diferenciado na FINEP, no Ministério da Ciência, do Ministério da Indústria e Comércio, através do BNDES, para o processo inovativo. Mas trazendo um elemento que é central nos países internacionais, que é não só o incentivo fiscal, é o poder de compra. Ou seja, estruturar o poder de compra na área da defesa, na área da saúde e na área de petróleo e gás, para que ele possa, efetivamente, a partir do investimento maciço em infraestrutura, impulsionar o processo inovativo. E também metas compartilhadas, especialmente na construção de grandes laboratórios nacionais multiusuários. Isso fez com que a gente construísse a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Processo de inovação, a formação de recursos humanos, a infraestrutura científica, com um eixo estrutural de mudança radical a nível nacional, ou seja, pela percepção sustentável, mas especialmente para reduzir a defasagem e a capacitação em termos internos de mão de obra, para qualificar melhor o setor industrial. Certamente isso permite
uma redução daquilo que eu chamei das assimetrias, uma melhor formação de recursos humanos, um aperfeiçoamento e expansão da estrutura de financiamento para o desenvolvimento científico e tecnológico. Exemplos, porque não basta só citar a questão da estrutura da política. O que nós fizemos com o Ministério da Educação junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia? Primeiro, uma ocupação territorial. Perceba, em 2002, existiam 43 sedes, e aqui eu tratei apenas das universidades federais. Eu poderia também ter tratado das universidades estaduais, que ocorreu o mesmo fenômeno. 43 sedes em 2002, com um pequeno espaço territorial em relação ao norte e nordeste do Brasil e à região centro-oeste. A meta colocada em 2003, 2004, com o Plano de Ação de Ciência e Tecnologia, depois com a Estratégia Nacional, era alcançarmos, em 2014, 63 sedes. Expandir os campi, portanto, ocupar o território brasileiro e melhorar a capacidade de atendimento desses campi para aquilo que eu chamei das tecnologias críticas, ou seja, setores mais significativos e que tenham impacto nas cadeias globais e que tenham impacto nas cadeias internas, utilizando, inclusive, pela via do conhecimento, o poder de compra. Mas precisava uma outra estrutura, que é unir em banda larga. Não adianta perceber esta dimensão se eu não dou a dimensão da inclusão, ou a exclusão, especialmente através de banda larga. Nós vamos chegar na Copa do Mundo, Ministério da Ciência e Tecnologia, nas grandes capitais a 100 gigabits. Ou seja, nós vamos conseguir integrar as grandes capitais do Brasil a 100 giga. E Manaus, que era uma dificuldade enorme de passar a fibra ou por satélite, a 10 giga. Isso dá uma outra dimensão na estruturação. Dou alguns exemplos, que é a rede de telemedicina, que hoje reúne 900 hospitais universitários e de ensino, numa grande rede nacional, em que pode se operar no Oiapoque e ver a operação no Chuí. Ou seja, a capacidade de treinamento, melhoria de processo e maior realidade virtual para aquela operação, hoje está se dando nessa realidade virtual. Precisávamos também reunir as grandes áreas de excelência. Fala-se muito que a ciência no Brasil só produz paper. Isso é um equívoco completo. Qualquer ciência, qualquer mundo produz paper e deve produzir paper. Que a ciência no Brasil não produz patente. Ponto. A ciência deve, quando muito, produzir a patente, mas ela não tem como fim em si produzir a patente. Porque, se ela produz a patente, ela não dissemina o conhecimento. Se ela não dissemina o conhecimento, ela não gera um movimento em rede e em cascata. Na verdade, eu me aproprio daquele conhecimento para aquele laboratório, ou para aquele departamento, ou para aquele professor especificamente, como co-titular, e eu não dissemino aquele princípio. A ciência deve se expandir através de um processo de formação em rede. O que nós fizemos? Criamos os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, em áreas que são áreas de fronteira do conhecimento, percebendo também aquilo que eu falei anteriormente, a dimensão territorial, e ampliando agora com laboratórios multiusuários. Cada vez mais colocar nessas regiões do Brasil laboratórios multiusuários que possam responder aos desafios que o Brasil precisa enfrentar. Na área de inovação, o programa é ambicioso, são 32 bilhões de reais para o apoio à inovação, entre crédito, subvenção, não reembolsável e renda variável, especialmente voltados para algumas cadeias. E, na verdade, aqui não se trata de setores. É o que a cadeia do agronegócio pode impulsionar, inclusive na área de bens de capital. É o que a cadeia de agronegócio pode impulsionar a área química, portanto, em fertilizantes. É o que a cadeia do agronegócio pode impulsionar em logística. Então, esses projetos estão sendo apoiados num pensamento mais sistêmico e mais integrado. Assim como na área de petróleo e gás, de energia, do complexo da saúde, aeroespacial, TICS, sustentabilidade socioambiental. O BNDES e a FINEP, e aqui eu poderia botar um paralelo, já desembolsaram quase 24 bilhões daqueles recursos destinados dos 32 bilhões de reais para essas áreas em projetos que farão resultado, ou que terão resultado, impacto, daqui certamente a 3, 4 anos à frente. Finalizando, deputada Jandira, professor Bresser e meu companheiro aqui de Ministério. Novo padrão de desenvolvimento. O que se pensou? 3 fatores de expansão, ou 3 motores do investimento. Crescimento com redistribuição de renda via produção de consumo de massa, sustentação, portanto, do mercado interno. Uma matriz de expansão intersetorial centrada em infraestrutura e petróleo. E uma expansão pelo uso adequado de recursos naturais, ou seja, cada vez mais agregar valor e conhecimento aos recursos naturais. Segundo, 2 turbinadores importantes que se unem a esse projeto. Inovação e educação, portanto, a sociedade do conhecimento, aí eu mencionei, ampliar a capacidade de banda larga, melhorar a capacitação de recursos humanos, ampliar a infraestrutura laboratorial, portanto, gerar capacidade de conhecimento que se transborde para o setor empresarial. E encadeamento das cadeias produtivas, não só tradicionais, mas sim das cadeias produtivas que são críticas e podem fazer o diferencial a nível do Brasil.
4 outras dimensões que nós chamamos de críticas. Uma integração territorial, é preciso pensar o Brasil, não dá para pensar isoladamente a biodiversidade brasileira a partir de São Paulo, me perdoe, do Rio de Janeiro, que é o meu estado. Tem que pensar também lá e ter professores lá, pesquisadores lá, doutores lá, que possam impulsionar as cadeias globais naquele estado, de Manaus ou nos estados do norte. Reformas institucionais, um combate à pobreza permanente, porque todo esse projeto, na realidade, gera um procedimento, que é a inclusão. Se nós não gerarmos e diminuirmos as desigualdades, certamente a gente não terá um Brasil diferenciado. E uma sustentabilidade ambiental, que é uma determinação, inclusive, da presidente Dilma, com as metas que foram apresentadas a nível internacional. Os desafios, eu vou passar bem rápido. O fortalecimento do sistema nacional é, evidentemente, uma questão sistêmica e importante, mas eu chamo a atenção do papel do setor público, especialmente da pesquisa básica e da relação com os laboratórios que possam impulsionar a cadeia de conhecimento. E aqui, na ponta, vai se introduzir um mecanismo que o Ministério da Saúde já vem fazendo com o Ministério da Ciência e Tecnologia e que a educação também tem se servido, quando você faz um processo de compra de um medicamento pela via de Farmanguinhos, que é um laboratório público, utilizando o poder de compra, dando àquele laboratório a possibilidade, em 5, 6 anos, de ter a compra do seu medicamento e estruturando em rede institutos nacionais voltados para essa temática de saúde ou laboratórios multiusuários voltados para essa temática que possam dimensionar essa questão crítica no Brasil, que é a questão da saúde. Uma política pública voltada com medidas em associação com o setor empresarial, mas, principalmente, olhando a qualificação da mão de obra e, especialmente, redimensionando a percepção do setor empresarial para o processo inovativo. Se não houver esse reolhar, na verdade, nós vamos ficar permanentemente no processo anticíclico de compra de máquinas e equipamentos sem perceber a dimensão do processo inovativo. Isso é uma questão estrutural da economia brasileira, não é um problema de um empresário ou do outro. Isso é uma questão que já vem acontecendo há tempos e é um problema estrutural. Como mudar isso? Não é só através de incentivo fiscal, não é só através da capacidade de empreender de políticas públicas que possam irrigar o sistema através de uma oferta de recursos. O poder de compra é um instrumento muito importante para que a gente possa redimensionar essa questão. E, no caso brasileiro, um apoio forte, eu chamo a atenção nesse slide final, à formação de recursos humanos. Nós precisamos reduzir a brecha de recursos humanos existentes, não só no nível da formação mais ampla, e aí a pós-graduação, mas também no nível básico da formação de recursos humanos. Com isso, deputada Jandira, eu corri um pouco, me peço desculpas, mas eu fiz questão de respeitar a plateia, porque eu cheguei atrasado e não cabia eu ficar me estendendo muito sobre essa dimensão. Chamo a atenção, por final, de que há uma mudança, eu gostaria de colocar isso como um ponto central, de uma reestruturação, que nós chamamos, na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, como construímos com o ministro Mercadante, territorial e organizacional da produção. Isso traz como consequência uma centralização e uma concentração cada vez mais forte em países internacionais. Isso cria, por consequência, um rearranjo das organizações e uma dimensão diferenciada para a ampliação dessas brechas tecnológicas. Se nós não tivermos clareza de que produzimos, sim, mas produzimos também alta tecnologia e nos inserimos nessas cadeias globais, nós certamente iremos mais uma vez patinar, apesar de todo o esforço que fizemos de inclusão, de capacitação e de melhoria do mercado interno. Nós temos que nos inserir nas cadeias estruturais. Tanto que no programa Inova Arauto, e aí eu vou encerrar, fizemos questão, por determinação da presidente Dilma, de lá colocar um percentual, que eu acho que é crescente e significativo, para que essas empresas montadoras instalem seus centros de P&D no Brasil. Isso cria uma relação diferenciada no tocante a tratar as cadeias das montadoras no Brasil. O investimento no mercado interno foi muito grande, é um mercado amplo, é um mercado atrativo, tanto que hoje nós somos o 3º ou 4º em termos de investimento líquido externo direto, mas precisamos aproveitar esta onda. Se nós deixarmos passar essa onda, certamente, mais uma vez, acho que o princípio da CEPAL vai estar, infelizmente, claro, de reprimarização, de novo, de nossas economias em termos de recursos naturais ou em termos de agronegócio, que, na verdade, não sustenta um processo mais cíclico de desenvolvimento a nível nacional. Muito obrigado, desculpe aí o meu atraso mais uma vez. Agradeço ao professor Luiz Antônio Elias pela contribuição, importante contribuição trazida ao debate, que
mostra uma outra face, um outro foco desse nosso debate, e por isso, inclusive, a importância da presença dele aqui, que, na verdade, completa, né, esse processo nosso aqui de pensar, né, o desenvolvimento nacional de uma forma mais completa. Eu penso que são 3 boas provocações para o nosso trabalho. Iniciou a votação de plenário, por isso os deputados correram. Eu ainda nem fui votar, estou esperando alguém voltar para eu poder, inclusive, votar. Mas eu quero abrir aqui para algumas questões, algumas perguntas aqui do nosso plenário. Eu não sei, cadê o microfone sem fio? Rubinho, você podia ficar com ele à mão, se alguém quiser se inscrever. Tem alguém que queira já... Bom, já tem alguns inscritos aqui. Podia começar aqui pelo Elias. Vamos ser breve nas perguntas. E aí você está aberto. Então nem precisa. Oi, desse... dá para ouvir? Por favor, vocês se identifiquem, dirijam a pergunta para que... Acho que podia fazer um bloco, né? E vocês respondem ao final. Talvez seja melhor.